Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, promovido pela Casa dos Espíritos e Recanto do Vovô Antônio. Como sabem, no Evangelho do Lar, nós fazemos uma oração inicial. Em seguida, a gente faz a leitura, No caso, a leitura do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Depois, teremos os comentários sobre essa leitura. E, por fim, a oração final de encerramento. Para que iniciemos o nosso trabalho, vamos pedir a proteção de Jesus, que Ele nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Vamos iniciar acalmando nossa mente, imaginando o som do vento. Agora, vamos imaginar esse vento sobre as folhas das árvores, lembrando essa sensação de calma. Vamos ouvir o farfalhar das folhas. Agora, usando as árvores de exemplo, há de se notar que cada uma exerce sua função na natureza. Nós devemos ver esses exemplos e entender qual árvore nós somos, para que possamos exercer a nossa função no nosso meio. Assim, como cada árvore dá a sua contribuição, seja através da sua sombra para refrescar o calor, seja dando abrigo a outros animais e plantas sobre seus ramos, seja alimentando através de seus frutos, flores e folhas. Devemos buscar a nossa função e, através do estudo e do autoconhecimento, poderemos entender o trabalho que nos cabe e buscar os meios de realizar esses trabalhos. E que a espiritualidade nos guie em nosso caminho. Agradeçamos a oportunidade do aprendizado. Que Deus abençoe a todos. Que assim seja. Oi, pessoal, eu sou a Giovana e a lição do nosso Evangelho no Lar de hoje, ela se encontra no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo e ela vai trazer a parábola do festim de núpcias. Então, no item 1, ela diz o seguinte: Jesus, falando ainda por parábolas, lhes disse: O reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo realizar as núpcias de seu filho, enviou seus servidores para chamar às núpcias aqueles que foram convidados. Mas eles se recusaram a vir. Ele enviou ainda outros servidores, com ordem de dizer de sua parte aos convidados: Eu preparei meu jantar, fiz matar meus bois e tudo o que havia feito cevar. Tudo está preparado. Vinde às núpcias. Mas eles não se preocuparam e se foram um à sua casa de campo e outro ao seu negócio. Os outros se apoderaram de seus servidores e os mataram após lhes ter feito vários ultrajes. O rei, tendo sabido disso, se encheu de cólera e, tendo enviado seus exércitos, exterminou esses homicidas e queimou a sua cidade. Então ele disse aos seus servidores: O festim de núpcias está todo preparado, mas aqueles que haviam sido chamados dele não foram dignos. Ide, pois, nas encruzilhadas e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Seus servidores, indo então pelas ruas, reuniram todos aqueles que encontraram, bons e maus, e a sala de núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. O rei entrou em seguida para ver aqueles que estavam à mesa, e tendo notado um homem que não estava com a roupa nupcial, lhe disse: Meu amigo, como entrastes aqui sem ter a roupa nupcial? E esse homem permaneceu mudo. Então o rei disse aos seus servos: Atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá pranto e ranger de dentes,
porque há muitos chamados e poucos escolhidos. São Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. O item 2 vai dizer o seguinte: o incrédulo sorri a esta parábola que lhe parece de uma puerilidade ingênua, porque não compreende que se possa criar tanta dificuldade para assistir a uma festa, e ainda menos que os convidados estendessem a resistência até o massacre dos enviados do Senhor da casa. As parábolas, diz ele, sem dúvida, são figuras, mas ainda é preciso que elas não saiam dos limites do verossímil. Pode-se dizer o mesmo de todas as alegorias das fábulas mais engenhosas, se não são despojadas de seu envoltório para procurar-lhe o sentido oculto. Jesus auriu as suas nos usos mais vulgares da vida e as adaptou aos costumes e ao caráter do povo ao qual falava. A maioria tem por fim fazer penetrar nas massas a ideia da vida espiritual. O seu sentido não parece frequentemente ininteligível, senão porque não se parte desse ponto de vista. Nesta parábola, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e felicidade, a uma festa. Para os primeiros convidados, fez alusão aos hebreus, que Deus chamou primeiro ao conhecimento de sua lei. Os enviados do Senhor são os profetas que vieram exortá-los a seguir o caminho da verdadeira felicidade. Mas suas palavras foram pouco escutadas. Suas advertências foram menosprezadas. Vários foram mesmo massacrados como servidores da parábola. Os convidados que se escusam com os cuidados a dar aos seus campos e aos seus negócios são o símbolo das pessoas do mundo que, absorvidas pelas coisas terrestres, são indiferentes quanto às coisas celestes. Era uma crença entre os judeus de então que sua nação deveria adquirir a supremacia sobre todas as outras. Deus não havia, com efeito, prometido a Abraão que a sua posteridade cobriria toda a terra? Mas sempre, tomando a forma pelo fundo, eles acreditavam numa dominação efetiva e material. Antes da vinda do Cristo, à exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia da unidade divina, essa ideia ficou no estado de sistema pessoal, mas em nenhuma parte foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que escondiam seus conhecimentos sob o véu misterioso impenetrável às massas. Os hebreus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo. Foi a eles que Deus transmitiu a sua lei, primeiro por Moisés, depois por Jesus. Foi desse pequeno foco que partiu a luz que deveria se derramar sobre o mundo inteiro, triunfar do paganismo e dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Mas os judeus, repelindo a idolatria, haviam negligenciado a lei moral para se apegarem à prática mais fácil das formas exteriores. O mal chegara ao auge. A nação dominada estava fragmentada pelas facções, divididas pelas seitas. A incredulidade mesmo havia penetrado até no santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado para lembrá-los quanto à observância da lei e abrir-lhes os horizontes novos da vida futura. Convidados dos primeiros para o grande banquete da fé universal, repeliram a palavra do celeste Messias e o fizeram perecer. Foi assim que perderam o fruto que teriam recolhido de sua iniciativa. Seria injusto, todavia, acusar o povo inteiro desse estado de coisas. Essa responsabilidade cabe principalmente aos fariseus e os saduceus, que perderam a nação pelo orgulho e pelo fanatismo de uns e pela incredulidade de outros. São eles, sobretudo, que Jesus compara aos convidados que recusam a comparecer ao repasto de núpcias. Depois acrescenta: o Senhor, vendo isso, fez convidar todos os que encontravam nas encruzilhadas, bons e maus. Ele queria dizer com isso
que a palavra foi pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e que estes, a aceitando, seriam admitidos na festa em lugar dos primeiros convidados. Mas não basta ser convidado, não basta levar o nome de cristão, nem se assentar à mesa para tomar parte no celeste banquete. É preciso, antes de tudo, e como condição expressa, estar revestido com a roupa nupcial, quer dizer, ter a pureza de coração e praticar a lei segundo o Espírito. Ora, essa lei está inteiramente nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Mas entre todos aqueles que ouvem a palavra divina, quão poucos há que a guardam e a praticam? Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus? Por isso, Jesus disse: haverá muitos chamados e poucos escolhidos. Então, essa foi a nossa lição de hoje. Até a próxima. Olá, então vamos agora para os nossos comentários sobre o capítulo 18, muitos chamados e poucos escolhidos. Bom, aqui nos nossos itens 1 e 2, ficou bem claro, na verdade, qual a mensagem dessa parábola do festim de núpcias. Então, se a gente só se prendesse na letra, ou seja, na história, claro que tem também um ganho, mas a partir do item 2, que foi lido aqui, nós pudemos entender muito mais, captar mais a mensagem de que se serviu Jesus a partir dessa história, que era entendível para o contexto da época e que para nós ainda assim a gente tem uma dificuldade sim de uma compreensão mais profunda. Bom, e no item 2, aqui dada pelo Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem grande proveito dessas informações. E o que a gente pode complementar dessa nossa leitura de hoje seria apenas a reflexão, na verdade, né? Tá muito bem colocado aqui as informações, mas eu acho que nos cabe também refletir. E nos dias de hoje, ainda há muitos os chamados e poucos os escolhidos? Será que a gente pode afirmar dessa informação? Bom, podemos dizer que sim. Se a gente dissesse que, ou classificasse, né, melhor, o que seriam esses chamados? Os chamados são as oportunidades que nós temos. Oportunidade de, como espíritos eternos, claro, né, que estão aí em evolução, oportunidades de melhoria principalmente moral. E todos os dias nós temos sim as oportunidades, seja dentro da nossa família, seja no nosso trabalho, seja na rua, ou em pontos aí que nós não conhecemos, não frequentamos, mas nós podemos ter os chamamentos, né? Os denominados chamamentos, que são aqueles momentos em que nós somos testados ou que nós somos chamados a termos compromisso maior com a nossa própria melhoria. São os momentos que nós somos chamados a ser mais caridosos e mais pacientes. E muitas vezes nós não temos nenhum aviso desses momentos, né, desses chamados. E a gente até se frustra, né, porque acaba reagindo pelo impulso. Bom, isso aqui equivaleria na nossa história de hoje a não estarmos ainda trajados de acordo com uma festa de núpcias, por exemplo. A gente não possui até a boa intenção, mas ainda não possui traje. Ou ainda não temos o preparo para encarar esses chamamentos. Podem também ser dificuldades. Mas sempre a gente pode dizer que são oportunidades. Então, a partir do momento que a gente compreende, que nós compreendemos melhor que esses chamados podem ocorrer e que nós devemos sim nos preparar a partir do estudo, a partir da nossa evolução, né, no nosso interior, eu acho que principalmente,
evoluindo o nosso amor, a nossa capacidade de amar. Então, aí quando esses chamados vêm, nós estamos mais preparados para atender. Porque por enquanto ainda são poucos os momentos que nós podemos escolher como sendo os momentos preciosos da nossa vida, no sentido de, olha, como eu tive um crescimento a partir disso, olha, eu reagi de uma maneira boa, de que eu me orgulho. E ainda para complicar um pouco mais, nós temos diferentes julgamentos. Enquanto Jesus nos ensina um meio de vida, muitas vezes, para nosso contexto atual, muitas vezes é visto, esses comportamentos são vistos como bobos ou então ingênuos, melhor dizendo. E é ressaltada sempre aquela figura de que você deve reagir, ou ser violento, ou não deixar passar. Muitas vezes nós nos irritamos. Isso está dentro de nós. E quando nós somos, igual colocamos aqui, chamados, muitas vezes por testes, tá? Por situações complicadas, nós acabamos reagindo despreparadamente, perdão. Mas eu acho que é um caminho. Então, nós vemos aqui na parábola e em toda essa explicação essas questões em que nós vamos ainda receber muitos chamados, não só nessa existência, nas nossas próximas, mas que nós devemos sim ir buscando melhorar, acertar mais, ser como o vovô Antônio sempre falava, né, do nosso centro espírita, sofredores bem intencionados. Então é um passo, porque assim, de pouco em pouco, a gente começa a ser escolhido para assumir responsabilidades maiores, à medida que nós vamos crescendo. Bom, seriam essas as nossas reflexões de hoje. Vamos seguir então para as nossas orações, agradecendo muito por cada ensinamento e cada momento que a gente pode investir em nós mesmos, investir no nosso crescimento espiritual. Que assim seja. Vamos encerrando o nosso momento de trabalho, de aprendizado, usando o exemplo da natureza novamente. Escolhamos ser como uma árvore, um ipê roxo, frondoso, que dá abrigo, sustento e conforto às criaturas no seu entorno, além de colorir o ambiente com suas lindas flores. Que possamos trazer a beleza em momentos em que não parecem belos, fornecer o apoio contra ventos fortes e dar repouso aos nossos irmãos e irmãs sob os nossos galhos, para que eles recuperem forças e continuem seu trabalho no caminho do bem. As plantas, como criaturas de Deus, também são grande fonte de aprendizado. Que Deus nos ilumine para que aprendamos a cada vez sermos melhores, usando os exemplos que estão por todo lugar. Que sejamos abençoados hoje e sempre. Que assim seja.